Meu nome é Ruth, e esta é minha história. Minha história nos leva de volta aos tempos dos juízes, uma época de incerteza e desafios para o povo de Israel. Era um período em que cada um fazia o que julgava certo aos seus próprios olhos, em meio a uma nação que ainda não tinha um rei para guiá-la. Esta é uma história de amor, perda e uma boa dose de redenção. Tudo começou na minha terra natal, Moabe, um lugar que eu costumava chamar de lar. Nasci em um mundo onde o destino parecia predeterminado. Tudo começou com um homem chamado Elimeleque. Elimeleque tinha coragem correndo pelas veias. Originário de Belém, ele decidiu que a vida poderia ser melhor em outro lugar, longe da fome que devorava a terra de Israel naquela época. Então, ele agarrou sua esperança e partiu rumo à província de Moabe, onde o desconhecido o aguardava. Mesmo com as terras férteis e prósperas de Belém, ele decidiu seguir um caminho que nos levaria além das fronteiras familiares. E assim começou nossa jornada. Tivemos que atravessar aquela passagem empoeirada de Jericó, com o sol escaldante nos aquecendo a alma, enquanto nossos passos nos levavam para longe do que conhecíamos. O deserto da Judéia, com seus segredos guardados entre as dunas, testemunhou nossa determinação enquanto avançávamos em direção ao nosso destino incerto. O Mar Morto e o Rio Jordão eram como guardiões silenciosos que observavam nossa travessia. Cada gota d'água era um lembrete de que estávamos longe de casa. E então, finalmente chegamos a Moabe. Mas essa não era apenas uma mudança de endereço. Era um momento que marcaria uma virada em nossas vidas, um passo em direção ao desconhecido, mas também em direção à esperança. E assim, estávamos de volta ao deserto do qual Deus havia libertado Israel muitos anos antes. Elimeleque partiu de casa com a promessa de que um dia voltaria. Noemi, minha sogra, era o nome da sua esposa, e os filhos deles, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram em Moabe, a vida não se tornou mais fácil. Logo Elimeleque partiu dessa vida, deixando Noemi para cuidar dos 2 rapazes. E então, eu me casei com Malom, enquanto uma moça chamada Orfa uniu-se a Quilion. Depois de alguns anos de matrimônio, meu marido faleceu, e até mesmo Quilion, o irmão de Malom, nos deixou. Então ali estávamos nós, 3 viúvas sem filhos, Noemi, Orfa e eu. Ser viúva naquela época era como pertencer a uma das classes mais baixas e desprivilegiadas, pois não havia ninguém para nos sustentar. Estávamos à mercê da bondade alheia para sobreviver naquelas terras moabitas. Noemi não tinha parentes próximos para ajudá-la, o que tornava nossa situação ainda mais desafiadora. Era como estar em uma corda bamba, uma posição realmente perigosa sem saber o que o próximo passo reservava. Noemi, que estava vivendo distante em Moabe naquela época, ficou sabendo das coisas incríveis que Deus estava fazendo em Israel. Aquelas notícias mexeram comigo de um jeito que eu não sei explicar. Parecia que algo dentro de mim se acendeu naquele momento. Noemi não só ouviu falar dessas maravilhas, ela ansiava de todo o coração fazer parte disso tudo. Lá em Moabe, todo mundo comentava sobre como o Senhor estava cuidando do seu povo, alimentando-os com fartura. E quando Noemi decidiu que era hora de voltar para casa, todos nós nos erguemos com ela, prontos para embarcar nessa jornada. E sabe, isso era tão característico dela. Muita gente por aí só deseja que as coisas boas aconteçam na sua própria vida, mas Noemi era diferente. Ela não queria apenas observar as bênçãos de longe, ela queria mergulhar de cabeça nelas. Noemi poderia ter optado por ficar em Moabe para sempre, sonhando com uma vida diferente. Mas não, ela decidiu agir, dar um passo em direção a essas bênçãos de Deus. E foi isso que tornou Noemi tão especial para mim. Ela não tinha medo de seguir seu coração e buscar o melhor, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Antes de partir, Noemi nos disse: "Voltem, cada uma de vocês para a casa de suas mães, que o Senhor mostre bondade a vocês, assim como vocês mostraram bondade a seus falecidos maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre descanso no lar de outro marido." Essa era a atitude sábia a tomar.
Minha cunhada e eu tínhamos laços familiares mais fortes em Moabe do que com Noemi. Então fazia sentido para nós permanecermos em Moabe em vez de irmos para uma terra nova com Noemi. Ela então nos beijou de despedida, mas choramos em voz alta, dizendo: "Vamos voltar com você para o seu povo." Isso aconteceu por causa do relacionamento verdadeiro de amor entre Noemi e nós. Mas Noemi disse: "Voltem para casa, minhas filhas. Por que viriam comigo? Vou ter mais filhos para se tornarem seus maridos? Voltem para casa, minhas filhas. Eu sou muito velha para ter outro marido. Mesmo que eu achasse que ainda há esperança para mim, mesmo que eu me casasse esta noite e depois tivesse filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar para esperá-los? Não, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor está contra mim." Segundo as leis de Israel, se uma mulher jovem ficasse viúva sem ter tido filhos, caberia a um dos irmãos do falecido marido a responsabilidade de ser um pai substituto e prover um herdeiro para ela. Foi isso que Noemi nos explicou, deixando claro que não havia outros filhos para oferecer a mim ou à órfã. Aquelas palavras mexeram profundamente conosco. Nós amávamos Noemi e estávamos incertas sobre o que o futuro reservava, mas sabíamos que uma decisão precisava ser tomada. Orfa e eu nos encontramos diante de uma encruzilhada. Orfa escolheu ficar em Moabe, enquanto eu decidi permanecer ao lado de Noemi. Noemi fez o que pôde para me dissuadir de acompanhá-la de volta para Israel. "Veja", ela disse, "sua cunhada está voltando para seu povo e seus deuses. Você deveria ir com ela." Mas eu respondi com determinação: "Não me peça para deixá-la ou para me afastar de você. Onde você for, eu irei, e onde você ficar, eu ficarei. Seu povo será meu povo, e seu Deus, meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei, e lá serei enterrada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, caso algo além da morte nos separe." Aquilo não era apenas uma mudança de endereço. Eu estava preparada para deixar para trás os deuses que havia conhecido em Moabe, romper meus laços familiares e até mesmo abandonar meu país, tudo para seguir Noemi. Significava abrir mão de bens materiais e da segurança que uma família proporcionava. Mesmo assim, apesar de todas as perdas e dores que enfrentávamos, Noemi não se permitia ser consumida pela amargura. Ela era uma mulher de fé, capaz de manter sua esperança viva, mesmo quando a vida parecia injusta e repleta de tragédias. Quando finalmente voltamos para Belém, a colheita da cevada estava começando. Aquilo representava uma nova oportunidade, um recomeço, uma chance para Noemi reconstruir sua vida, apesar das cicatrizes e feridas do passado. Era como se o campo dourado de cevada à nossa frente fosse um lembrete gentil de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz no fim do túnel, uma esperança que nos impulsiona a seguir em frente. Belém era uma vila grande, mas ainda assim pequena o suficiente para que todos se conhecessem. Quando chegamos, toda a cidade ficou animada com a nossa chegada. As mulheres do lugar perguntavam umas às outras: "Essa é Noemi?" Mas ela respondeu: "Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, porque o Todo-Poderoso me tratou de maneira muito amarga." O significado do nome Noemi é agradável, enquanto o significado de Mara é amarga. Noemi queria transmitir aos habitantes de Belém que sua vida havia sido marcada pelo sofrimento e pela tristeza, e ela não iria fingir que tudo estava bem. Não havia como agir como se a vida fosse agradável quando, na verdade, ela havia passado por tanta dor. A jornada de volta para Belém foi uma verdadeira saga, cheia de desafios e incertezas. Tanto eu quanto Noemi estávamos encarando um futuro totalmente desconhecido. Ela tinha perdido seu marido e seus filhos, enquanto eu também enfrentava o luto pela perda do meu marido e da minha cunhada. Mas, apesar de todas as provações, permanecemos unidas pelo amor e pela lealdade que compartilhávamos. Mesmo diante de toda a dor e do peso das circunstâncias, Noemi não guardava ressentimentos contra o Senhor. Era admirável ver sua fé inabalável, sua convicção de que Deus ainda estava no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parecia estar fora do lugar. Era como se mesmo nas tempestades mais violentas, Noemi conseguisse enxergar uma luz de esperança brilhando no horizonte,
nos lembrando de que, no final das contas, sempre haveria um propósito maior a ser cumprido. A decisão de Noemi de voltar para Belém foi mais do que apenas uma escolha logística. Foi um ato de fé e arrependimento. Ela poderia muito bem ter optado por permanecer em Moabe, onde pelo menos tinha uma dose mínima de estabilidade e conexões, mas optou por seguir a voz de Deus e retornar ao seu povo. O que mais me impressionou foi a honestidade de Noemi em relação ao seu sofrimento. Ela não tentou esconder suas dores ou mascará-las com um sorriso falso. Pelo contrário, ela estava disposta a encarar a realidade de frente e compartilhar suas angústias com os outros. Era como se ela soubesse intuitivamente que precisava da comunidade, da fé e do apoio de seu povo para seguir em frente, para encontrar algum tipo de paz e consolo no meio de tanta dor e incerteza. Enquanto a colheita da cevada começava, eu me encontrava em meio a um turbilhão de emoções e incertezas. Não sabia ao certo o que o futuro nos reservava, mas uma coisa eu tinha clara em minha mente. Estava comprometida a permanecer ao lado de Noemi e seguir o caminho que Deus havia traçado para nós. Assim, nossa jornada em Belém começou. Eu, uma simples nora, sem filhos ou marido, era tudo o que restava para Noemi. No entanto, mesmo em meio à aparente insignificância, havia um fio de esperança tecido em nossa história. Havia um homem na cidade chamado Boaz, um membro da família de Elimeleque, um parente distante por meio de seu falecido marido. Boaz era uma figura imponente, conhecido por sua grande riqueza e generosidade. Ele permaneceu na terra prometida enquanto o resto da família fugia para Moabe durante a fome, e Deus o abençoou abundantemente por isso. Boaz era mais do que apenas um parente. Ele era um parente remidor, ou como dizemos em hebraico, um goel. Isso significava que ele não só tinha laços familiares conosco, mas também era nosso protetor e líder, alguém em quem podíamos confiar para nos guiar e proteger em tempos difíceis. Era reconfortante saber que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus estava tecendo os fios de nossa história de maneira providencial. Eu disse a Noemi: "Deixe-me ir aos campos e recolher os grãos restantes atrás dos trabalhadores, se alguém me permitir." Em Israel, os agricultores eram obrigados por lei a não colher totalmente suas terras. Eles tinham a instrução de deixar as pontas dos campos intocadas e sempre deixar algo para trás. Se eles acidentalmente deixassem cair um saco de grãos, eles eram instruídos a não pegá-lo, mas sim deixá-lo onde caiu. Esse era um dos programas sociais de Israel para ajudar os necessitados. Os agricultores eram incentivados a ter um coração generoso, e as pessoas em situação de pobreza eram incentivadas a trabalhar para conseguir sua comida, proporcionando uma maneira digna de suprir suas necessidades. Noemi disse: "Vá em frente, minha filha." Então eu fui, entrei em um campo e comecei a recolher os grãos restantes atrás dos ceifadores. Por acaso, o campo em que eu estava trabalhando pertencia a Boaz. Justamente naquele momento, Boaz chegou de Belém e cumprimentou os trabalhadores. Ele perguntou ao supervisor dos ceifadores: "De quem é aquela jovem mulher?" O supervisor respondeu: "Ela é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu para recolher e juntar os grãos entre os feixes, atrás dos ceifadores." Com compaixão na voz, Boaz disse: "Não vá para outro campo e não se afaste daqui. Fique aqui com as mulheres que trabalham para mim. Observe o campo onde os homens estão colhendo e siga atrás deles." Eu me vi envolta em uma rede de bondade tecida por Boaz, um homem justo e generoso. Sua gentileza não se limitava apenas a palavras, mas se manifestava em ações concretas que garantiam minha segurança e provisão. Quando cheguei ao campo de Boaz em busca de sustento para minha sogra e para mim, fui recebida com compaixão. Boaz não apenas me permitiu beber da água fresca do poço, mas também me convidou para compartilhar da refeição com seus trabalhadores. Sua mesa era um lugar de comunhão e hospitalidade, onde me sentia acolhida e respeitada. Além disso, Boaz instruiu seus servos a deixarem cair intencionalmente feixes de grãos durante a colheita, garantindo assim que eu pudesse recolhê-los para nossa subsistência. Sua preocupação com meu bem-estar era evidente em cada gesto, e eu me sentia protegida sob sua asa generosa. As mulheres que trabalhavam no campo de Boaz
também se tornaram minhas companheiras e confidentes. Elas me ensinaram os costumes e tradições da terra, e juntas compartilhávamos as alegrias e os fardos da vida no campo. No campo de Boaz encontrei não apenas sustento físico, mas também proteção contra qualquer mal que pudesse me ameaçar. Boaz instruiu seus homens a cuidarem de mim e a me deixarem recolher os grãos em segurança. Ele me convidou a beber da água fresca do poço sempre que sentisse sede, demonstrando assim sua preocupação com meu conforto e bem-estar. Que a bondade e a compaixão de Boaz sejam lembradas para sempre, pois através dele experimentei o amor e a provisão de Deus em minha vida. Que seu exemplo inspire outros a praticarem a justiça e a generosidade em todas as circunstâncias. Com humildade diante da bondade de Boaz, prostrei-me diante dele e indaguei: por que encontrei favor aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira, uma moabita, e não uma israelita? Minha origem distante tornava ainda mais surpreendente e valiosa a generosidade demonstrada por Boaz. Com sabedoria e graça, Boaz respondeu: tenho conhecimento de todas as tuas obras de bondade para com tua sogra, após a morte de teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e a terra de tua natividade, para vires a um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense plenamente o teu feito, e seja a tua recompensa completa da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A notícia do meu caráter e das minhas ações tinha se espalhado, como é comum em uma cidade pequena, onde os detalhes da vida de cada um são conhecidos por todos. Sentia-me lisonjeada com suas palavras de reconhecimento e respondi-lhe com gratidão: que eu possa continuar a encontrar graça aos teus olhos, meu Senhor, pois tu me consolaste e falaste com terna bondade para com tua serva, que não possui a mesma posição que as tuas servas. Ao sentarmos à mesa para a refeição, Boaz, com sua generosidade característica, veio até mim, oferecendo-me pão e convidando-me a molhá-lo no vinagre, um gesto tradicional de hospitalidade. Além disso, gentilmente me presenteou com grãos torrados, proporcionando-me saciedade para além das minhas necessidades imediatas. Sua bondade transbordava em cada ato, e ainda restou alimento após eu me saciar. Enquanto me preparava para retornar à colheita, Boaz instruiu seus servos a me permitirem colher livremente entre os feixes, sem nenhuma repreensão. Ele até mesmo ordenou que deixassem cair alguns feixes propositalmente para facilitar minha tarefa. Assim, trabalhei no campo até o anoitecer recolhendo uma quantidade abundante de grãos. Ao final do dia, quando terminei de debulhar a cevada que havia coletado, constatei que minha colheita totalizava cerca de 1 efa, uma quantidade verdadeiramente significativa e gratificante. A provisão generosa de Boaz não apenas supriu nossas necessidades, mas também encheu nossos corações de gratidão pela sua bondade inigualável. Após retornar à cidade com a preciosa colheita, apresentei a Noemi o resultado do meu trabalho no campo de Boaz. Ao ver a quantidade de grãos que havia recolhido, Noemi indagou-me sobre onde havia trabalhado, e ao saber que fora nos campos de Boaz, bendisse o homem que demonstrara atenção e cuidado para comigo. Ao mencionar o nome de Boaz, Noemi reconheceu imediatamente sua importância como um parente próximo, um dos nossos remidores, ou Goel, conforme a tradição da nossa cultura. Ela encorajou-me a continuar trabalhando junto às mulheres que labutavam nos campos de Boaz, destacando-o como uma fonte de proteção e auxílio para nós. A cada novo dia, sentia-me mais segura e abençoada por estar sob a proteção de Boaz. Sua generosidade e cuidado evidenciavam que, mesmo em tempos difíceis, a compaixão e a gentileza podem surgir de onde menos esperamos. Entretanto, ciente da existência de um parente remidor mais próximo do que ele, Noemi instruiu-me a permanecer no campo de Boaz durante aquela noite. Ela expressou sua intenção de resolver a questão conforme a lei e a tradição, declarando que, se o parente mais próximo estivesse disposto a cumprir seu dever, que assim fosse, mas caso contrário, ela mesma tomaria a iniciativa. Seguindo as orientações de Noemi, passei a noite aos pés de Boaz, em respeito à tradição. Porém, levantei-me antes do amanhecer para evitar qualquer suspeita que pudesse surgir. O desenrolar dessa história revelaria os desígnios de Deus para nossas vidas, e eu confiava em sua providência em cada passo do caminho.
A disposição de Boaz em cumprir seu papel como parente remidor e se casar comigo trouxe um imenso alívio tanto para mim quanto para Noemi. Contudo, havia a questão do outro parente mais próximo, que possuía o direito prioritário de redimir a propriedade da família. Boaz, sendo um homem justo e piedoso, estava determinado a agir de acordo com as tradições e leis de Israel. Assim, a responsabilidade de assegurar a segurança e a continuidade da família recaía sobre ele, porém seguindo a ordem estabelecida. Na manhã seguinte, Boaz demonstrou sua benevolência ao enviar-me para casa com uma boa quantidade de cevada para Noemi, como sinal de sua promessa de cuidar de nós. Noemi recebeu com grande alegria esse gesto, reconhecendo as boas intenções de Boaz e sua dedicação em resolver nossa situação. Ela me aconselhou a aguardar pacientemente, confiante de que Boaz não descansaria até resolver o assunto ainda naquele dia. Boaz então tomou as providências necessárias, convocando o parente mais próximo para uma reunião, na presença de 10 anciãos da cidade como testemunhas. Com clareza e respeito, Boaz apresentou a situação ao parente, explicando que Noemi estava vendendo a parte da terra que pertencera a Elimeleque, e que, como parente mais próximo, ele tinha o direito prioritário de adquiri-la. Boaz ressaltou que, ao assumir a responsabilidade pela terra, também deveria considerar o casamento comigo, Ruth, para preservar o nome e a herança de Elimeleque. O parente mais próximo, ciente das implicações para sua própria herança, hesitou diante da proposta. Após refletir sobre a situação, ele reconheceu que seria mais prudente que Boaz assumisse o papel de parente remidor, permitindo-lhe tomar essa responsabilidade. Diante das testemunhas reunidas, Boaz assumiu com seriedade a responsabilidade que lhe cabia como parente remidor. Em um gesto simbólico de renúncia de direitos, ele removeu seu sapato e declarou seu compromisso em adquirir a terra de Elimeleque e desposar-me, assegurando assim a continuidade do nome e da linhagem de nossa família. Os anciãos presentes testemunharam e pronunciaram bênçãos sobre nossa união, reconhecendo a fidelidade de Boaz e comparando-me às matriarcas de Israel, Raquel e Lia. Essa virada foi de suma importância em minha história. O compromisso de Boaz não apenas proporcionou segurança para mim e Noemi, mas também preservou o legado de Elimeleque, demonstrando que os valores de fé e compromisso familiar eram sólidos mesmo em tempos desafiadores. A comunidade uniu-se para nos apoiar, oferecendo um testemunho da importância de manter os laços familiares e a integridade da linhagem. A jornada até Belém, repleta de dificuldades, transformou-se em uma fonte renovada de esperança. Boaz elucidou claramente a situação para o outro parente, ressaltando a responsabilidade envolvida. Ao adquirir a terra de Elimeleque, ele estaria também assumindo o compromisso de perpetuar a linhagem familiar por meio do casamento comigo, Ruth. Boaz demonstrou sua disposição em cumprir o papel de parente remidor, caso o outro parente não estivesse disposto a assumir tal responsabilidade. O parente mais próximo ouviu atentamente Boaz e os anciãos reunidos à porta da cidade. Compreendeu claramente que assumir o compromisso de adquirir a terra de Elimeleque e desposar-me implicava também cuidar de Noemi e preservar o nome da família. Após ponderar sobre a responsabilidade e as consequências para sua própria herança, ele tomou a decisão de não aceitar esse encargo. Diante dos anciãos, o parente declarou que Boaz poderia assumir o papel de Goel. Para formalizar sua renúncia ao direito de resgate, ele retirou sua sandália e entregou-a a Boaz, um gesto simbólico que confirmava sua decisão. Assim, Boaz tornou-se oficialmente meu resgatador, nosso Goel. Ele comprometeu-se a desposar-me e a garantir que a terra de Elimeleque permanecesse na família, preservando assim o legado e assegurando a posteridade. Publicamente, Boaz afirmou sua intenção de adquirir a propriedade de Elimeleque e de unir-se a mim para que o nome do falecido não caísse no esquecimento. Os anciãos e todos os presentes à porta da cidade testemunharam e aprovaram essa decisão, abençoando nossa união e expressando votos de fertilidade e prosperidade para nosso futuro. Esse momento foi verdadeiramente crucial, não só para mim e Noemi, mas para toda a nossa família. A atitude de Boaz refletiu o quão essenciais eram a lei de Deus e as tradições de Israel para manter a justiça, a ordem e a solidariedade entre as famílias.
Com Boaz como meu marido e parente remidor, senti-me segura e confiante de que Noemi também seria cuidada. Nossa jornada, repleta de dificuldades e incertezas, agora alcançava um desfecho feliz e promissor. Nosso casamento marcou o início de uma nova fase em nossas vidas. Noemi encontrou renovada alegria, sabendo que sua família estava sendo restaurada. A história de amor, perda e redenção atingiu seu ápice com a bondade e a justiça de Boaz, revelando-me que a verdadeira bênção reside na fé, na lealdade e no compromisso para com aqueles que amamos. Assim, eu, uma estrangeira, tornei-me parte da linhagem que levaria ao rei Davi e posteriormente ao Messias, tornando meu nome e minha história uma parte significativa do plano de Deus para o povo de Israel. O parente mais próximo, ao ouvir que adquirir a terra implicava também em desposar-me para manter o nome do falecido, reconheceu que não poderia assumir tal responsabilidade sem colocar em risco sua própria herança. Assim, ele cedeu seu direito de redenção a Boaz, indicando claramente que não estava disposto a assumir esse compromisso. Seu gesto simbólico de retirar a sandália e entregá-la a Boaz confirmou sua decisão de renunciar ao direito de redenção. Com isso, Boaz assumiu plenamente o papel de nosso redentor, garantindo não apenas a segurança material, mas também a continuidade da linhagem de Elimeleque e a preservação de sua memória dentro de nossa família. Boaz ergueu sua voz diante dos anciãos e de toda a assembleia reunida à porta da cidade, proclamando solenemente: Hoje, diante de todos vocês, sou testemunha de que adquiri de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Malom e Quilion. Além disso, tomei Ruth, a Moabita, para ser minha esposa, a fim de preservar o nome do falecido sobre sua herança e para que esse nome não desapareça entre seus parentes e na entrada da cidade. Os anciãos e toda a congregação responderam: Nós somos testemunhas. Eles abençoaram nossa união, desejando-nos frutificação e comparando-me a Raquel e Lia, que foram fundamentais na construção da casa de Israel. Essa declaração pública solidificou de forma incontestável meu casamento com Boaz e confirmou o resgate da propriedade da família de Elimeleque. A maneira como Boaz conduziu todo o processo revelou sua sabedoria e integridade. Ele compreendia que a questão de propriedade era simples de resolver, mas a preservação do legado e o compromisso eram muito mais profundos e complexos. Mesmo assim, ele estava disposto a assumir essa responsabilidade, protegendo assim o nome e a honra de nossa família, demonstrando a importância do papel do parente remidor na cultura de Israel. Com Boaz como meu esposo, Noemi encontrou segurança e consolo. Nosso casamento marcou o início de uma nova era para nossa família, oferecendo-nos a oportunidade de reconstruir o que fora perdido e recomeçar. A história, repleta de amor, perda e redenção, culminou em um gesto de gentileza, honra e compromisso. Boaz mostrou-se como um homem de nobre caráter, pronto para fazer o que era correto, mesmo que isso implicasse sacrifícios pessoais. Assim, nossa família foi restaurada, e eu, uma estrangeira, tornei-me parte da linhagem que conduziria ao rei Davi e, mais tarde, ao Messias. A jornada, que teve início em perda e incerteza, agora encontrava esperança e redenção por meio da fé, da lealdade e do verdadeiro amor. Essa é a essência da minha história, como esposa de Malom, mantendo o nome do falecido com sua propriedade, para que seu legado não se apague entre sua família ou em sua cidade natal. Os anciãos e toda a congregação reunida à porta da cidade testemunharam e confirmaram: Nós somos testemunhas. Eles expressaram seus votos de que a mulher que entrava na casa de Boaz fosse como Raquel e Lia, que foram fundamentais na edificação da família de Israel. Desejaram que Boaz encontrasse reconhecimento em Efrata e fosse renomado em Belém. Rogaram para que, por meio dos descendentes que o Senhor lhe concedesse por meio de mim, essa jovem mulher, sua família florescesse como a de Pérez, o qual Tamar deu à luz para Judá. No começo, parecia que estava renunciando à minha melhor chance de casamento ao deixar minha terra natal, Moabe, para entregar meu coração e minha vida ao Deus de Israel. No entanto, ao colocar Deus em primeiro lugar, fui conduzida a um relacionamento maior do que jamais poderia ter imaginado.
Boaz me tomou como esposa, e deste enlace nasceu um filho. As mulheres em volta de Noemi exclamaram: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem um parente próximo. Que o seu nome seja famoso em Israel. Que ele seja para ti um restaurador de vida e um sustentáculo em tua velhice. Pois tua nora, que te ama, é melhor para ti do que 7 filhos. Noemi tomou o bebê e o colocou em seu colo, tornando-se sua ama. O caminho que me trouxe até aqui, das planícies desérticas de Moabe às colinas férteis de Judá, foi marcado por perdas, mas também pavimentado pela abundante graça de um Deus amoroso. Ao encerrar esta narrativa, recordo-me da incrível jornada que me conduziu a este momento, onde encontro consolo no conhecimento de que minha história será para sempre testemunha do poder duradouro da lealdade, do amor e da mão fiel de Deus. Meu nome é Ruth e esta é a minha história.